ou Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Markandeya Samasya Parva. Capítulo 199. Muito mais questões. Caridade, Brahmanes. Vaisampayana disse: o rei Yudhishthira, ouvindo do ilustre Markandeya a história da recuperação do céu do sábio nobre Indradyumna, questionou o Muni novamente, dizendo: ó grande Muni, conta-me em que condição um homem deve praticar caridade para ganhar admissão nas regiões de Indra. É por praticar caridade enquanto leva um modo de vida familiar, ou na infância, ou na juventude, ou na velhice? Fala-me sobre os respectivos méritos da prática da caridade nesses diferentes estágios da vida. Markandeya disse: a vida que é inútil é de 4 tipos. A caridade também que é inútil é de 16 tipos. É inútil a vida daquele que não tem filhos, e daquele também que está fora do âmbito da virtude, e daquele também que vive do alimento de outro, e, por fim, daquele que cozinha para si mesmo sem dar parte para os pitris, os deuses, e os convidados, e que come antes desses todos. A doação para alguém que abandonou a prática de votos virtuosos, como também a doação de riqueza que foi ganha injustamente, são ambas em vão. A doação para um Brahmane decaído, aquela para um ladrão, aquela também para um preceptor que é falso, é em vão. A doação para um homem mentiroso, para uma pessoa que é pecaminosa, para alguém que é ingrato, para alguém que oficia em sacrifícios realizados por todas as classes de pessoas residindo em uma aldeia, para alguém que vende os Vedas, isto é, que faz preleções sobre os Vedas cobrando taxas dos ouvintes, para um Brahmane que cozinha para um Sudra, para alguém também que por nascimento é um Brahmane mas que é desprovido das ocupações da sua classe, é em vão. A doação para alguém que se casou como uma moça depois da ascensão da puberdade, para mulheres, para alguém que se diverte com cobras, e para alguém que é empregado em trabalho serviço, também é em vão. Esses 16 tipos de doações não são produtivos de méritos. Aquele homem que com a mente nublada pela ignorância doa por medo ou raiva desfruta do mérito de tal doação enquanto ele está no útero de sua mãe. O homem que sob outras circunstâncias faz presentes para os Brahmanes, desfruta dos resultados disso enquanto ele está na velhice. Portanto, ó rei, o homem que deseja alcançar o caminho do céu deve, sob todas as condições, fazer doações para Brahmanes de tudo o que ele queira doar. Yudhishthira disse: por quais meios os Brahmanes, que aceitam doações de todas as 4 classes, salvam outros assim como a si próprios? Markandeya disse: por meio de japa e mantras, yoma e o estudo dos Vedas, os Brahmanes constroem um barco védico com o qual eles salvam outros e a si mesmos. Os próprios deuses estão satisfeitos com aquele homem que gratifica os Brahmanes. De fato, um homem pode alcançar o céu por ordem de um Brahmane. Tu, ó rei, sem dúvida ascenderás para regiões de felicidade eterna, por consequência do teu culto aos pitris e aos deuses, e tua reverência pelos Brahmanes, mesmo que o teu corpo seja cheio de líquidos fleumáticos e além disso tão grosseiro e inerte. Aquele que deseja a virtude e o céu deve adorar os Brahmanes. Deve-se alimentar Brahmanes cuidadosamente em ocasiões desradas, embora aqueles entre eles que são amaldiçoados ou decaídos devam ser excluídos. Também devem ser excluídos cuidadosamente aqueles que são ou excessivamente brancos ou excessivamente negros, aqueles que têm as infectadas, que são leprosos, que são enganadores, que são nascidos em ilegitimidade de viúvas ou de mulheres que têm maridos vivos, e aqueles também que se sustentam pela profissão de armas. O Srada que é censurável consome o seu realizador como o fogo consome o combustível. Se acontecer de aqueles que vão ser empregados em Sradas serem estúpidos, cegos, ou surdos, deve ser tomado cuidado para empregá-los junto com Brahmanes conhecedores dos Vedas. Ó Yudhishthira, ouve agora para quem tu deves doar. Aquele que conhece todos os Vedas deve doar só para aquele Brahmane hábil que é competente para resgatar ambos.
o doador e a ele mesmo, pois, de fato, deve ser considerado como hábil aquele que pode salvar o doador e a si próprio. Ó filho de Prita, os fogos sagrados não recebem tanta gratificação de libações de manteiga clarificada, de oferendas de flores e sândalo e outras pastas perfumadas, quanto do acolhimento de convidados. Portanto, esforça-te para acolher convidados, ó filho de Pandu. Ó rei, aqueles que dão aos convidados água para lavar os pés, manteiga para massagear suas pernas cansadas, luz durante as horas de escuridão, alimento e abrigo, não têm que ir perante Yama. A remoção depois de culto das oferendas floridas para os deuses, a remoção dos restos do banquete de um Brahmane, servir a um Brahmane com pastas perfumadas, e a massagem dos membros de um Brahmane, são, cada um deles, o principal dos reis, produtivo de mérito maior do que a doação de vacas. Uma pessoa, sem dúvida, salva a si mesma pela doação de uma vaca capila. Portanto, deve-se doar uma vaca capila enfeitada com ornamentos, para Brahmanes. Alto da tribo Bharata, deve-se doar para uma pessoa de boa linhagem e conhecedora dos Vedas, para uma pessoa que é pobre, para um homem que leva o modo de vida familiar mas está sobrecarregado com mulher e filhos, para alguém que adora o fogo sagrado diariamente, e para alguém que não te prestou serviço. Tu deves sempre doar para essas pessoas, mas não para aquelas que estão em riqueza. Que mérito há, alto principal da tribo Bharata, em doar para alguém que é rico? Uma vaca deve ser dada a um Brahmane. Uma única vaca não deve ser dada para muitos. Pois se a vaca assim doada para muitos for vendida, a família do doador estará perdida por 3 gerações. Tal doação indubitavelmente não resgata o doador, nem o Brahmane que a recebe. Aquele que doa 80 ratis de ouro puro ganha um mérito de doar 100 peças de ouro para sempre. Aquele que doa um touro forte capaz também de puxar o arado sem dúvida é salvo de todas as dificuldades e finalmente vai para o céu. Aquele que doa terra para um Brahmane erudito tem todos os seus desejos realizados. O viajante cansado, com membros enfraquecidos e pés sujos de poeira, pergunta pelo nome daquele que possa lhe dar alimento. Há homens que respondem a ele por lhe dizer o nome. Aquele homem sábio que informa a essas pessoas cansadas o nome da pessoa que pode lhes dar alimento é, sem dúvida, considerado como igual em mérito ao próprio doador de alimento. Portanto, abstendo-te de outros tipos de doação, doa alimento. Não há mérito proveniente de doações que seja tão grande quanto o de doar alimentos. O homem que conforme o que pode dá alimento bem cozido e puro para os Brahmanes obtém, por essa ação, a companhia de Prajapati Brahma. Não há nada superior ao alimento. Portanto, o alimento é considerado como a primeira e a principal de todas as coisas a serem doadas. É dito que o próprio alimento é Prajapati. E Prajapati é considerado como o ano. E o ano é sacrifício. E tudo está baseado em sacrifício, pois é do sacrifício que todas as criaturas, móveis e imóveis, têm sua origem. Por essa razão nós sabemos que o alimento é a principal de todas as coisas. Aqueles que doam lagos e grandes quantidades de água, e tanques e poços, e abrigos e comida, e aqueles que têm palavras agradáveis para todos não têm que ouvir as admoestações de Yama. Com aquele que doa arroz, e riqueza obtida por seu trabalho aos Brahmanes de bom comportamento, a terra está satisfeita. E ela derrama sobre ele chuvas de riqueza. O doador de alimento vem primeiro, depois dele o que fala a verdade e aquele que doa para pessoas que não solicitam. Mas os 3 vão para o mesmo lugar. Vaisampayana continuou, ouvindo tudo isso Yudhishthira, junto com seus irmãos mais novos, impelido pela curiosidade, dirigiu-se novamente a Markandeya de grande alma, dizendo, ó grande Muni, qual é a distância da região de Yama daquela dos homens? Qual é sua extensão? Como também os homens a atravessam? E por quais meios? Ó, conta-me tudo isso. Markandeya disse, ó rei, ó o principal dos homens virtuosos, essa tua questão diz respeito a um grande mistério. Ele é sagrado e muito louvado pelos rishis.
Como isso também se refere à virtude, eu falarei disso para ti. A distância da região de Yama da residência dos homens é, ó rei, 86.000 yojanas. O caminho é sobre o espaço, sem água, e muito terrível de contemplar. Em lugar nenhum naquela estrada existe a sombra de uma árvore, em lugar nenhum alguma água, e em lugar nenhum algum lugar de descanso no qual o viajante, quando fatigado, possa descansar por alguns momentos. E homens e mulheres e todos sobre a terra que tem vida são levados forçosamente por esse caminho pelos mensageiros de Yama. As criaturas que obedecem às ordens do rei Severo, e aqueles, ó rei, que doaram cavalos e outros bons transportes aos Brahmanes, andam por esse caminho naqueles animais e veículos. E aqueles que doaram guarda-sóis andam por esse caminho com guarda-sóis, desviando os raios do sol. E aqueles que doaram alimento prosseguem sem fome, enquanto aqueles que não doaram alimento andam afligidos pela fome. E aqueles que deram mantos andam por esse caminho vestidos em mantos, enquanto aqueles que não deram nenhum andam nus. E aqueles que deram ouro andam em felicidade, eles mesmos enfeitados com ornamentos. E aqueles que deram terra seguem com todos os desejos completamente satisfeitos. E aqueles que doaram grãos andam sem serem afligidos por nenhuma carência. E aqueles que doaram casas seguem alegremente em carros. E aqueles homens que doaram alguma coisa para beber andam com corações alegres, não afligidos pela sede. E aqueles que doaram luzes seguem alegremente iluminando o caminho diante deles. E aqueles que doaram vacas percorrem o caminho alegremente, livres de todos os seus pecados. E aqueles que jejuaram por um mês andam em carros puxados por cisnes. E aqueles que jejuaram por 6 noites andam em carros puxados por pavões. E, ó filho de Pandu, aquele que jejuar por 3 noites a partir de uma única refeição sem uma segunda durante esse período vai para uma região livre de doença e ansiedade. E a água tem esta propriedade excelente, que ela produz felicidade na região de Yama. E aqueles que dão água encontram para si mesmos um rio lá de nome Pushpodaka. E os doadores de água sobre a terra bebem goles frescos e ambrosíacos desse rio. E aqueles que são de más ações têm pus designado para eles. Assim, ó grande rei, esse rio serve a todos os propósitos. Portanto, ó rei, adora devidamente esses brahmanes que estão contigo. Fraco em membros devido ao caminho que tem percorrido, e sujo com a poeira da estrada, o viajante pergunta pelo nome daquele que dá alimento, e vai com esperança para sua casa. Adora a ele com atenção reverente, pois ele de fato é um convidado, e é um Brahmane. Os deuses com Indra em sua chefia o seguem conforme ele segue. E se ele é adorado, os deuses com Indra ficam gratificados, e se ele não é adorado, os celestiais com seu chefe ficam desanimados. Portanto, ó o principal dos reis, adora esses brahmanes devidamente. Eu assim falei para ti sobre uma centena de assuntos. O que tu desejas ouvir de mim além disso? Yudhishthira disse, ó mestre, tu és familiarizado com virtude e moralidade, e assim eu desejo repetidamente te ouvir enquanto tu falas sobre assuntos sagrados, relacionados à virtude e moralidade. Markandeya disse, ó rei, eu agora falarei sobre outro assunto sagrado concernente a interesses eternos e capaz de purificar todos os pecados. Ouve com atenção absorta. Ó o principal dos Bharatas, o mérito igual ao de doar uma vaca capila no tirtha chamado Jeshta Pushkara resulta de lavar os pés dos Brahmanes. Enquanto o solo permanecer molhado com a água que um Brahmane tocou com os pés, os pitris bebem água de xícaras feitas de folhas de lótus. Se o convidado é bem recebido com perguntas sobre o seu bem-estar, as divindades do fogo ficam contentes, e se a ele é oferecido um assento, é o Deus de 100 sacrifícios que é gratificado. Se seus pés são lavados, são os pitris que são alegrados, e se ele é alimentado é Prajapati que é agradado. Uma pessoa com a alma controlada deve dar uma vaca, quando durante as dores do parto dela, os pés e a cabeça de seu bezerro são visíveis, antes que o parto esteja completo.
Uma vaca com seu bezerro no ar rumo a cair do útero ao solo deve ser considerada como igual à própria terra. Aquele, portanto, que doa tal vaca colhe o mérito doar a terra. E aquele que doa semelhante vaca é adorado no céu por tantos milhares de ulgas quando os pelos que há nos corpos do animal e de seu filhote juntos. E, ó Bharata, aquele que tendo aceitado uma coisa em doação a dá imediatamente para uma pessoa que é virtuosa e honesta colhe mérito muito grande. Sem dúvida, ele colhe o fruto de doar a terra inteira até seus limites máximos, e com seus oceanos e mares e cavernas, suas montanhas e florestas e bosques. Aquele Brahmane que come em silêncio de um prato, mantendo suas mãos entre os joelhos, consegue salvar outros. E aqueles Brahmanes que se abstêm de bebida e que nunca são citados por outros como tendo quaisquer defeitos e que leem as Samhitas diariamente são capazes de salvar outros. Libações de manteiga e oferendas comestíveis devem ser todas oferecidas para um Brahmane que é instruído nos Vedas. E como libações de manteiga clarificada derramadas no fogo nunca são infrutíferas, assim doações para Brahmanes virtuosos versados nos Vedas nunca podem ser em vão. Os Brahmanes têm a ira como arma, eles nunca lutam com armas de ferro e aço. De fato os Brahmanes matam com raiva como Indra matando os Asuras com seu raio. Dessa maneira a preleção referente à virtude e moralidade está agora terminada. Ouvindo isso, os munis da floresta de Naimisha ficaram cheios de deleite. E aqueles ascetas ficaram também livres de aflição e raiva por escutá-la. E eles foram também purgados de todos os seus pecados por consequência disso. E, ó rei, os seres humanos que a escutam ficam livres da obrigação do renascimento. Yudhishthira disse, ó alto de grande sabedoria, qual purificação há pela qual um Brahmane pode sempre se manter puro? Eu desejo ouvir sobre isso de ti, ó o principal de todos os homens virtuosos. Markandeya respondeu, há 3 espécies de pureza, isto é, pureza em palavras, pureza em ações, e a pureza obtida pelo uso de água. Aquele que recorre a esses 3 diferentes tipos de pureza alcança, sem dúvida, o céu. Aquele Brahmane que adora a deusa Sandhya de manhã e à noite, e que recita meditativamente a deusa sagrada Gayatri que é a mãe dos Vedas, santificado pela última, é libertado de todos os seus pecados. Mesmo que aceite em doação a terra inteira com seus oceanos ele, por causa disso, não sofre a mínima tristeza. E aqueles corpos celestes no céu, incluindo o sol que pode ser inauspicioso e hostil em relação a ele, logo se torna auspicioso e favorável para com ele por causa desses atos dele, enquanto as estrelas, que são propícias e favoráveis, se tornam mais propícias e mais favoráveis por consequência dessa conduta dele. E rakshasas terríveis que subsistem de comida animal, ou gigantescos e de aparência feroz, todos se tornam incapazes de prevalecer sobre um Brahmane que pratica essas purificações. Os Brahmanes são assim como fogos ardentes. Eles não incorrem em erro por ensinarem, oficiarem em sacrifícios e aceitarem doações de outros. Se o Brahmane é conhecedor dos Vedas ou ignorante deles, se eles são puros ou impuros, eles nunca devem ser insultados, pois os Brahmanes são como fogos. Como o fogo que resplandece no local reservado para a cremação dos mortos nunca é considerado impuro por causa disso, assim o Brahmane, seja ele erudito ou ignorante, é sempre puro. Ele é formidável e um verdadeiro Deus. Cidades que são adornadas com paredes e portões e palácios uns depois dos outros perdem sua beleza se elas forem desprovidas de Brahmanes. É uma cidade, de fato, ó rei, aquela onde Brahmanes versados nos Vedas, cumprindo devidamente os deveres da sua classe e possuidores de erudição e mérito ascético, residem. Ó filho de Prita, aquele local, seja uma floresta ou terra de pastagem, onde Brahmanes eruditos residem, é chamado de cidade. E aquele local, ó rei, se torna um tirtha também.
por se aproximar de um rei que oferece proteção, como também de um brahmane possuidor de mérito ascético, e por oferecer adoração a ambos, um homem pode purgar seus pecados imediatamente. Os eruditos dizem que abluções nos tirtas sagrados, recitação dos nomes dos santos, e conversa com os bons e virtuosos, são todos atos dignos de louvor. Aqueles que são virtuosos e honestos sempre se consideram como santificados pela companhia santa de pessoas como eles mesmos e pela água da conversa pura e sagrada. Carregar 3 bastões, cumprir voto de silêncio, ter cabelo emaranhado na cabeça, raspar a cabeça, cobrir o próprio corpo com cascas de árvores e camurças, praticar votos, abluções, cultuar o fogo, residir nas florestas, emaciar o corpo, tudo isso é inútil se o coração não for puro. A indulgência dos 6 sentidos é fácil, se a pureza não for procurada no objeto de prazer. A abstinência, no entanto, que em si mesma é difícil, raramente é fácil sem pureza dos objetos de prazer. Ó o Rei dos Reis, entre os 6 sentidos só a mente que é facilmente movida é o mais perigoso. Aquelas pessoas de grande alma que não cometem pecados em palavras, atos, coração e alma, são citadas como praticando austeridades ascéticas, e não as que permitem que seus corpos sejam consumidos por jejuns e penitências. Aquele que não tem sentimento de bondade por parentes não pode ser liberto do pecado mesmo que o seu corpo seja puro. Aquela sua desumanidade é o inimigo do seu ascetismo. Ascetismo, além disso, não é meira abstinência dos prazeres do mundo. Aquele que é sempre puro e decorado com virtude, aquele que pratica bondade toda a sua vida, é imune mesmo que ele leve uma vida familiar. Tal homem é purgado de todos os seus pecados. Jejuns e outras penitências não podem destruir pecados, embora eles possam enfraquecer muito e secar o corpo que é feito de carne e sangue. O homem cujo coração é sem santidade sofre tortura somente por praticar penitências em ignorância do seu significado. Ele nunca fica livre dos pecados por essas ações. O fogo que ele cultua não consome seus pecados. É por causa da santidade e virtude somente que os homens alcançam regiões de bem-aventurança, e jejuns e votos se tornam eficazes. Subsistir de frutas e raízes, fazer voto de silêncio, viver do ar, raspar a cabeça, abandonar um lar fixo, usar madeixas emaranhadas na cabeça, deitar-se sob o abrigo do céu, fazer jejuns diários, cultuar o fogo, imergir na água, e deitar-se sobre o solo nu, esses sozinhos não podem produzir semelhante resultado. Somente aqueles que são possuidores de santidade conseguem, por conhecimento e ações, conquistar doença, decrepitude e morte, e alcançar uma posição elevada. Como sementes que foram chamuscadas por fogo não germinam, assim as dores que foram queimadas pelo conhecimento não podem afetar a alma. Este corpo inerte que é apenas como um bloco de madeira quando desprovido de alma é, sem dúvida, de vida curta como a espuma no oceano. Aquele que obtém uma visão de sua alma, a alma que reside em todo o corpo, pela ajuda de uma ou metade de uma linha rítmica dos Vedas, não tem mais necessidade de nada. Alguns obtendo o conhecimento da identidade com a alma suprema, somente por 2 letras dos Vedas, e alguns por centenas e milhares de linhas rítmicas, alcançam a salvação, pois o conhecimento da própria identidade com a alma suprema é a indicação indubitável de salvação. Os homens de antigamente, eminentes por seu conhecimento, disseram que nem este mundo, nem mundo futuro nem felicidade podem ser daquele que é perturbado por dúvidas. E convicção da própria identidade com a alma suprema é indicação de salvação. Aquele que conhece o sentido verdadeiro dos Vedas compreende o seu uso verdadeiro. Tal homem se espanta com o ritual védico como um homem a visão de um incêndio florestal. Abandonando discussão improdutiva, recorre a Shruti e Smriti, e procura, com a ajuda do teu raciocínio, o conhecimento do único imperecível que não tem segundo. A busca de alguém por esse conhecimento se torna inútil pela imperfeição dos meios. Portanto, uma pessoa deve se esforçar cuidadosamente para obter esse conhecimento pela ajuda dos Vedas.
Os Vedas são a alma suprema, eles são seu corpo, eles são a verdade. A alma que é limitada pelo organismo animal é incompetente para conhecer aquele em quem todos os Vedas emergem. Aquela alma suprema, no entanto, pode ser conhecida pelo intelecto puro. A existência dos deuses, como afirmada nos Vedas, a eficácia das ações, e a capacidade para a ação dos seres, providos de corpos, são evidentes em todo Yuga. Independência desses e aniquilação devem ser procuradas por meio da pureza dos sentidos. Portanto, a suspensão da função dos sentidos é o jejum verdadeiro. Uma pessoa pode alcançar o céu pelo ascetismo, ela pode obter objetos de prazer pela prática da caridade e pode ter seus pecados purgados por meio de abluções em tirtas. Mas a emancipação completa não pode ser obtida exceto pelo conhecimento. Vaisampayana continuou, assim abordado, ó o grande rei, pelo Rishi, Yudhishthira de grande fama então disse, ó o santo, eu desejo escutar as regras acerca da caridade que é meritória. Markandeya disse, ó o grande rei, ó o Yudhishthira, as regras sobre caridade que tu desejas ouvir de mim são sempre muito consideradas por mim. Ouve agora os mistérios da caridade como explicados nas rotinas smritis. Um homem que realiza um sadhana conjunção chamada Gajashaya em um lugar que é abanado pelas folhas da árvore Asvata desfruta dos resultados disso, ó Yudhishthira, por 100.000 kalpas. Ó o rei, aquele que erige um dharmasala e estabelece lá uma pessoa para cuidar de todos os que chegam é coroado com os méritos de todos os sacrifícios. Aquele que doa um cavalo em um tirta onde a correnteza do rio corre na direção oposta ao seu curso usual colhe mérito que é inesgotável. O convidado que chega à casa de alguém em busca de alimento é ninguém mais além do próprio Indra. Se ele é regalado com alimento, o próprio Indra confere ao anfitrião o melhor mérito que é inesgotável. Como homens atravessam mares por meio de navios, assim os doadores acima mencionados são salvos de todos os seus pecados. E assim o que é dado aos brahmanes produz, como doação de coalhada, méritos inesgotáveis. Uma doação em lunações específicas produz mérito que é 2 vezes o tanto de uma doação em outros dias. Aquela em uma estação específica produz mérito 10 vezes maior do que em outras estações. Aquela em um ano específico produz mérito 100 vezes maior do que em outros anos. E por fim, uma doação no último dia do último mês do ano produz mérito que é inesgotável. Uma doação também que é feita enquanto o sol está nos pontos solsticiais, além disso, que é feita no último dia do caminho do sol por Libra, Áries, Gêmeos, Virgem e Peixes, uma doação também durante os eclipses da lua e do sol, produz mérito que é inesgotável. Os eruditos dizem também que as doações feitas durante as estações produzem mérito que é 10 vezes maior, aquelas feitas durante a mudança de estações, 100 vezes maior, e aquelas feitas durante os dias quando Rahu está visível 1000 vezes maior do que o que é produzido por doações em outra época, enquanto que uma doação feita no último dia da passagem do Sol por Libra e Áries produz mérito que não sofre diminuição. Ó rei, ninguém pode desfrutar de posses de terra a menos que ele doe terra, e ninguém pode andar em carros e veículos a menos que ele os doe. De fato, uma pessoa ao renascer obtém a realização de quaisquer objetivos que ela tenha em vista no momento de fazer uma doação para um brahmane. O ouro surgiu do fogo, a terra de Vishnu, e as vacas do sol. Aquele, portanto, que doa ouro, terra, e vacas alcança todas as regiões de Agni, Vishnu, e do Sol. Não há nada tão eterno quanto uma doação. Onde, portanto, nos 3 mundos há alguma coisa que seja mais auspiciosa. É por isso, ó rei, que aqueles que têm grande inteligência dizem que não há nada mais elevado e grandioso nos 3 mundos do que a caridade. Japa. A recitação silenciosa de mantras específicos. Mantras. Fórmulas específicas de culto. Eles são geralmente composições rítmicas, considerados como de grande eficácia. Oma.
O rito sacrificial, que consiste em derramar libações de manteiga clarificada no fogo. Barco védico. Literalmente, um barco feito dos Vedas.